Então vamos lá, pessoal. Vou fazer minha audiodescrição aqui, né? Eu sou a Ana, sou uma mulher branca, tenho o cabelo na cor laranja, estou usando um headset preto, estou com óculos de grau também na cor preta. Eu estou com uma camisa da TDC, que tem a logo da TDC preta, estou usando o crachá do evento. Estou usando o blazer na cor roxa e estou sentada numa cadeira gamer preta e vermelha. Aqui atrás de mim tem algumas prateleiras na cor preta que tem o Mario, um bonequinho do Mario, um personagem de videogame, e tem o Luigi na outra prateleira, que também é um parceiro do Mario no jogo de videogame. Então, vamos lá começar a minha apresentação? Então, hoje nós estamos aqui para poder falar de vieses inconscientes. Você já pensou em se desconstruir hoje? Eu sou a Ana Carinani, eu sou cientista da computação, líder de desenvolvimento de produto, mentora de mulheres e gamer. Essa é a agenda de apresentação que eu vou seguir. Eu vou dar uma pequena introdução, eu vou falar o que são vieses inconscientes, vou apresentar alguns tipos de vieses inconscientes, como que a gente identifica os vieses no ambiente de trabalho, qual o efeito negativo dos vieses inconscientes, como podemos identificar e combater e dicas para não cair nos vieses inconscientes. E, por fim, as vantagens de se enfrentar os vieses inconscientes. E no final vamos deixar um tempinho, né, para caso alguém tenha alguma pergunta, a gente poder responder. Eu inicio a minha apresentação com essa citação do Joey que diz: se você não promover a inclusão de maneira deliberada e proativa, estará o mesmo que não intencionalmente promovendo a exclusão. Nesse slide, eu trago aqui a minha pessoa, que é a Ana Carinani, alguns conhecem como Aninha Cari. Eu trago algumas imagens, né, minha aqui, tem eu com a minha família, tem a minha sobrinha, a Lara Croft, tem o meu filho Pet, que é o Rafael, tem algumas fotos aqui de alguns eventos que eu participei, tem algumas premiações que eu ganhei, e tem algumas vezes também que eu participei já aqui como palestrante do evento da TDC. Eu trago aqui no slide também algumas certificações que eu já tirei na área de agilidade, na área de gestão de pessoas, né? Hoje eu estou cursando pós-graduação em gestão de pessoas e liderança, gestão de produtos e psicologia positiva. Também estou estudando na USP curso de extensão sobre diversidade, equidade e inclusão. E estou me especializando no módulo de violência de gênero, né? Hoje eu atuo como mentora de mulheres no projeto Mentoraí, como mentora de pessoas, independente do gênero, no Mentorias Descomplicadas. Hoje eu sou líder de desenvolvimento de produto na Envilha e eu tenho um canal onde eu compartilho alguns games que se chama Finish Hair, onde eu produzo conteúdo na área de jogos. Vamos começar aqui, pessoal. Você já julgou alguém só pela aparência? Já favoreceu alguém por terem alguma coisa em comum? Você já seguiu o comportamento da maioria das pessoas? Você já achou que mulheres não são boas como líderes? E você já achou que demonstrações de fraqueza não são para homens? Você já se viu preso em algum pensamento ou alguma crença limitante? Essas e outras situações aqui de questionamento que eu fiz são bons exemplos de como os nossos comportamentos diários podem estar sob influência de algum tipo de viés, seja ele de afinidade, confirmação, percepção, gênero, efeito de grupo, ancoragem, fixação e os mais diversos tipos de vieses que nós podemos identificar. E é por isso que nós estamos aqui, para entender como os vieses inconscientes eles impactam na vida das pessoas e por que devemos nos desconstruir diariamente. O que são vieses inconscientes? Você já parou para imaginar quantas informações a nossa mente processa? Os neurocientistas eles apontam que o nosso cérebro, né, o cérebro humano, recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Mas a sua consciência só tem clareza de 5% a 10% daquilo que acontece. Muitas pesquisas elas dizem que conseguimos lidar apenas com 40 bits por segundo. Então, se a gente recebe 11 milhões e a gente só processa 40, essa diferença ela está sendo tratada através de viés inconsciente. O ser humano toma uma série
de diferentes decisões durante as suas rotinas, e várias delas acontecem no modo piloto automático, ou seja, por meio de associações e agrupamentos de informações que acontecem de forma automática. A neurociência explica os vieses inconscientes como mecanismos do cérebro resultante da organização da nossa própria mente. Essa ordenação ela ocorre devido a experiências vividas, ambientes frequentados ou consequência de nossas heranças ancestrais e primitivas. Esses fatores, eles desencadeiam juízos antecipados, discriminações, estereótipos, generalizações, julgamentos sem conhecimento e exclusões sem justificativa. Apesar de não ser uma regra, na maioria das vezes essas crenças ocorrem involuntariamente. Muitas delas não têm relacionamento com o caráter das pessoas e poderiam até ser evitadas. Podemos dizer que uma crença adquirida ao longo da existência representa um viés inconsciente que está em ação. Esses mecanismos podem ser desencadeados por características de gênero, raça, orientação sexual, deficiência, origem, religião, físicas e outros tipos. O fato de manter ou propagar vieses inconscientes acaba ditando o nosso comportamento no dia a dia, que pode acontecer de forma imperceptível, e essas atitudes elas podem ser extremamente prejudiciais, trazendo muitas consequências. Observando a vida pessoal, um viés inconsciente ele pode causar um atrito em um grupo de amigos, e no universo profissional ele pode causar um pré-julgamento que pode resultar na exclusão de um candidato em um processo seletivo. Aqui nesse slide eu trago alguns tipos de vieses inconscientes. E por que eu trago alguns? Eu trago os principais que acontecem nas empresas hoje, né, nas organizações, e é um ponto bem importante, mas existem estudos que já estão catalogados mais de 188 tipos de vieses inconscientes. Então, são muitos vieses, né? Não existe uma lista pré-definida, mas existem estudos que já encontraram 188. Né? E esses vieses inconscientes, eles surgem de acordo com padrões desenvolvidos de acordo com a nossa visão do mundo. Mas nós temos os principais que nós vamos citar aqui durante essa apresentação. Viés de afinidade. Representado pela tendência em avaliar melhor as pessoas com as quais temos alguma identificação ou se parecem conosco. Também conhecido como viés de semelhança. Ele trata-se de um dos mais frequentes que acontece nas relações humanas. Nesse contexto, as pessoas buscam se conectar, escolher ou avaliar outros indivíduos que compartilham dos mesmos interesses que eles. Vamos para o segundo tipo de viés, viés de percepção ou de aparência. Ocorre quando reforçamos estereótipos e padrões impostos pela influência social ou cultural no contexto onde estamos inseridos. Esse viés ele acontece quando fazemos julgamentos a respeito de outro indivíduo que pertencem a um outro grupo, sem considerar as qualidades desse sujeito, e fazemos a famosa generalização. Viés confirmatório. Acontece quando procuramos informações capazes de confirmar nossas teorias a respeito de algo ou alguém. Nesses casos, a tendência é que a gente rejeite aquilo que não colabora com a nossa hipótese inicial. Esse viés ele é muito danoso para o clima organizacional da sua empresa, pois um pensamento preconceituoso enraizado no subconsciente, né, ele acaba causando muito impacto. Essa postura ela resulta em resultados rasos e deixa de considerar informações relevantes sobre uma terceira pessoa. O efeito halo ou auréola, né, ou efeito de chifre, ele acontece de forma involuntária. Nós manifestamos a preferência ou ressachamos determinada pessoa considerando apenas uma informação sobre ela. Né? A gente já desclassifica ou qualifica uma pessoa apenas com uma informação. Esse efeito confirma a propensão humana em avaliar positivamente ou negativamente uma pessoa, mesmo sem entendermos todo o contexto daquela pessoa.
Efeito de grupo é quando seguimos parâmetros e comportamentos de um grupo, geralmente, pela pressão que ele exerce. Essa tendência faz com que as pessoas busquem se enquadrar em determinado padrão social. O objetivo é não destoar do modelo, né? E no fim todos acabam convergindo na mesma opinião ou na mesma ideia. E por último, nós estamos aqui trazendo o viés da maternidade. Nos dias atuais, ainda há um consenso muito grande sobre a maternidade como um fator negativo dentro das empresas para a produtividade das mulheres. De maneira geral, ter um filho afetaria o comprometimento delas, né? Esse é o pensamento que eles têm, que algumas pessoas e algumas organizações e alguns líderes têm, né? Que o comprometimento delas e suas responsabilidades, que ser mãe ele afetaria o comprometimento dessas mulheres com suas responsabilidades com o trabalho e a sua produtividade. Esse viés, né, ele é tão forte que ele impacta na carreira de muitas mulheres e é um fator impeditivo para promoções e cargos de chefia entre os profissionais que são mães. Agora, nós vamos falar de 6 situações de vieses, né, como nós já conhecemos os nomes, agora vamos falar de situações como a gente identifica no ambiente de trabalho. Primeira situação, a gente está trazendo o viés de afinidade. Imagine um candidato ser escolhido para uma vaga porque pratica o mesmo esporte que o recrutador. Isso acontece por conta de identificação entre as duas partes. Nesse caso, o responsável pelo recrutamento estabelece uma conexão mental com o recrutado, acreditando ser a opção mais adequada para a empresa. Esse viés ele é muito perigoso, pois pode levar os gestores a promover ou privilegiar colaboradores com os quais se identifica, né? Quando, na verdade, todos deveriam receber o mesmo tratamento baseado na razão. Segunda situação, percepção ou aparência. Recrutadores ou empresas que deixam de contratar pessoas com tatuagens, brincos, piercings estão de fato exercendo o viés de percepção. Assim, profissionais que não se enquadram no perfil socialmente aceito esbarram em preconceitos e julgamentos baseados na aparência. É um equívoco, né, gente? Pois o aspecto exterior não pode preponderar sobre a qualificação profissional e sobre o fit cultural da empresa. Terceira situação, viés confirmatório. Você já conhece algum caso que algum recrutador ignorou os resultados do teste apenas para justificar o favoritismo por um candidato e ainda distorceu as informações que foram coletadas durante o processo seletivo com o mesmo objetivo? Esse é um exemplo muito clássico de viés confirmatório, né? Mas o contrário também acontece. Justificar uma antipatia e desclassificar alguém também é um exemplo de viés confirmatório. Pode acontecer tanto, né, para classificar como para desclassificar por apenas uma informação que está sendo levada em consideração. Quarta situação, efeito halo. Esse efeito ele entra em ação quando o RH observa que um candidato tem uma qualificação importante conquistada ao trabalhar em outra organização. Para o recrutador, esse fator será o determinante nas habilidades do recrutado. A mesma percepção acontece quando um profissional é descartado pelo simples fato dele estar fora do mercado de trabalho, né? E preferiu se dedicar a outro projeto pessoal no período. Então, essa aqui. Agora nós vamos para a quinta situação. Como que a gente identifica o efeito de grupo? Imagine que você está numa reunião de trabalho composta em sua maioria, né, por homens, com poucas mulheres. Ou apenas uma mulher presente. Eu já participei de muitas reuniões desse tipo. Assim, o grupo masculino é dominante e conduz as pautas, enquanto a mulher tem pouco ou nenhum espaço para falar ou opinar. Isso quando não é interrompida, né, durante essas reuniões e por muitas vezes. Sexta situação, a maternidade. O viés da maternidade tem como exemplo a dificuldade que mulheres encontram para conquistar as projeções nas empresas, pois a possibilidade de uma mulher engravidar em algum momento da carreira pode afetar o seu desenvolvimento profissional. Então, essa é a visão que as empresas têm. Por exemplo, quando as mães não são escaladas para viajar, né, sob a alegação de elas terem que cuidar dos filhos.
Elas estão ali como profissionais e não como mães. Elas foram contratadas como profissionais. Então, eu acho que esse ponto ele não deveria ser levado tanto em consideração como a gente vê e é usado de forma discriminante em algumas organizações. Quais são os efeitos negativos dos vieses inconscientes? Os vieses, eles são as barreiras no mundo corporativo, né? Independente do nível hierárquico do setor, eles se manifestam principalmente nos processos de seleção e de recrutamento. Mas eles ocorrem também dentro das organizações. Sendo assim, as tendências a favor ou contra a pessoa ou grupo são prejudiciais e têm impactos muito negativos no ambiente de trabalho, e nós vamos trazer aqui 4 pontos. Cultura organizacional tóxica. Discriminações ou julgamentos relacionados à etnia, raça, ideologia, idade, gênero, orientação sexual ou características físicas e comportamentais tornam o ambiente de trabalho hostil e desagradável. Cabe às lideranças e os departamentos de RH, né, de gestão de pessoas, identificar atitudes preconceituosas e implementar medidas para combatê-las. Uma cultura organizacional tóxica, ela impede que os colaboradores sejam tratados com igualdade, com respeito e com dignidade. Segundo ponto, o segundo impacto negativo é a falta de engajamento. A pluralidade de perfis em uma empresa não deve ser um obstáculo para o engajamento de equipes. Pelo contrário, com colaboradores que são comprometidos, eles entendem e respeitam as diferenças e desenvolvem as suas funções em harmonia. Nesse contexto, a comunicação também é importante e ela deve fluir com clareza. Os vieses inconscientes, eles desarmonizam as relações profissionais, impactando na produtividade, afetam a troca de experiência e a capacidade de empatia entre os pares. Estes mecanismos produzidos pelo cérebro provocam uma falta de engajamento e falta de motivação nos colaboradores e pessoas que são vítimas dessa situação. O aumento no índice de turnover. Trabalhar em uma empresa com cultura organizacional tóxica afeta o engajamento dos profissionais. A consequência é o crescimento dos índices de rotatividade. Afinal, todos os fatores eles contribuem para o desligamento do colaborador afetado pelos vieses inconscientes. Imagine você ter que conviver com pessoas que julgam, discriminam, ou favorecem alguns em detrimento de outros. Com certeza, não é nada agradável a gente viver nesse ambiente. Em cenário adverso, a sensação de insegurança aumenta e a insatisfação ela se torna recorrente. A falta de acolhimento, desencadeada por uma crença limitante, ela aumenta o turnover nas empresas e afeta o employer brand. A queda de produtividade é o último ponto que a gente vai apresentar aqui dos efeitos negativos do viés inconsciente. Como ser produtivo em um ambiente que discrimina, generaliza, julga e exclui? É bem difícil, né, pessoal? Mas, de qualquer maneira, trabalhar com dedicação e alcançar resultados, como que a gente faz para poder a gente alcançar os resultados se os vieses inconscientes vêm dos colaboradores que trabalham do nosso lado e muitas vezes eles vêm dos gestores, pessoas que devem cuidar de outras pessoas. Nesses casos, os colaboradores afetados tendem a ter desmotivação ao aparecimento de doenças laborais e, consequentemente, a produtividade diminui. Como podemos identificar, né, e combater? Algumas dicas que eu trago aqui são implementar, né, programas de inclusão e diversidade. O setor de gestão e talento e as lideranças das empresas, eles podem elaborar e implementar ações que promovam a inclusão e proporcionem a reflexão sobre diversidade e sobre outros temas. É possível que a gente crie vagas inclusivas, incentivar a empatia e a aproximação entre as pessoas. Segundo ponto, fale sobre o assunto. Desconstruir conceitos que estão enraizados no subconsciente significa mexer no status quo e toda mudança gera estranheza e resistência. Mas falar sobre padrões estabelecidos é a melhor maneira de avançar em direção às mudanças. Se existem vieses inconscientes prejudicando um grupo de trabalho, discutir as pautas inclusivas é fundamental para evitar crenças equivocadas
estejam estabelecidas no ambiente. Informação e redução sobre temas considerados tabus também é uma excelente oportunidade para conquistar a conscientização e o engajamento no ambiente de trabalho. Terceiro ponto, desafie os seus pensamentos. Não é raro que os vieses inconscientes se perpetuem entre recrutadores, analistas e lideranças. Não há setor que está isento da responsabilidade de mudar esses pensamentos equivocados. Então, independente do setor que a gente esteja, a gente deve ser um agente de mudança. Quarto ponto, analise o passado e identifique padrões nas tomadas de decisão. Houve um tempo em que tatuagens visíveis eram mal vistas nas empresas. Atualmente, hoje, tem grandes lojas de departamento que fazem questão de manterem seus quadros colaboradores com essa arte no corpo. Com esse exemplo, a gente percebe que os tempos mudam e alguns padrões deixam de fazer tanto sentido, né? Assim, para abrir os horizontes na empresa, é necessário analisar o histórico das contratações, promoções, para avaliar o que pode ser mudado. Identificar esses padrões utilizados é fundamental para evitar que os vieses inconscientes interfiram nas tomadas de decisão. Uma avaliação realista, ela faz diferença para um futuro mais democrático e inclusivo dentro das organizações. E o último ponto é: reavalie a divisão de tarefas. Como estão divididas as responsabilidades das equipes? O trabalho é igualitário e bem distribuído? Essas questões precisam ser repensadas quando desejamos influenciar positivamente os comportamentos e rotinas da empresa. Reavaliar é uma forma de questionar se o que fazemos é salutar para a organização. Dessa forma, né, a gente evita de delegar atividades para apenas um grupo específico. Dicas para não cair em vieses inconscientes. Sempre questionar a primeira impressão a respeito de algo ou de alguém. Perguntar mais e supor menos. Conhecer melhor as pessoas por suas particularidades. Não se deixar levar pela aparência e se libertar dos vieses inconscientes. Nesse sentido, ao conseguir identificar e evitar os vieses inconscientes, os benefícios eles vão vir. A empresa terá resultados e será um lugar disputado pelos profissionais de alta performance, já os colaboradores eles vão perceber as mudanças no clima da sua organização e poderão se desenvolver como seres humanos. Porque quando a gente está falando de vieses inconscientes, todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo que tem conhecimento e tem condições de saber o quanto impacto que eles causam na vida das pessoas. Vamos falar aqui agora as vantagens de se enfrentar os vieses inconscientes, né? A gente, quando a gente está cuidando da questão dos vieses inconscientes, né, a gente melhora a atração de talentos diversificados, né, tomadas de decisões mais justas, encorajamento à criatividade e inovação, melhoria do envolvimento dos funcionários, aumento da produtividade e aumento das receitas na empresa. Então, hoje, quando a gente fala de viés inconsciente, a gente está pensando no desenvolvimento das pessoas, do bem-estar do colaborador, e isso acaba impactando na felicidade do trabalho, né? E a gente está falando também dos resultados da empresa, né? Mais criatividade, mais inovação, como eu já disse em outras palestras que eu apresentei aqui, né? Quando a gente tem pessoas mais diversas no nosso time, a gente aumenta a criatividade e inovação e pode ter mais lucro. Então, se a gente trabalha a questão dos vieses inconscientes, a gente está pensando tanto nos colaboradores quanto nas empresas. E aí, essa aqui eu finalizo a minha apresentação nesse momento falando de viés inconscientes. Vou deixar o espaço aberto para as perguntas. E eu trago aqui uma frase que eu amo de paixão, que eu gosto de terminar minhas apresentações com ela, que é a frase do Alan Turing, que é considerado o pai da computação, que ele diz: eu acredito que às vezes são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. Aqui eu deixo o meu contato e eu agradeço por essa oportunidade de estar falando aqui desse assunto que é tão importante para as organizações. Inclusive, essa semana eu fiquei muito feliz de abrir o LinkedIn e ver, né, muitas
publicações falando de viés inconsciente, inclusive lá das mulheres agilistas que eu faço parte, eles estão batendo nesse assunto essa semana passada também eu vi, e eu achei bem bacana, e isso é um assunto que tem que estar dentro das organizações, né? Cuidar da cultura da nossa empresa, da forma como os nossos colaboradores são cuidados, tratados, olhados e respeitados pela sua diversidade é algo muito importante. E se desconstruir, né? Porque o exercício de se desconstruir todo dia, ele é muito importante. Aos poucos, a gente vai acabar deixando para trás alguns vieses inconscientes. Na hora de uma tomada de decisão, a gente vai parar e vai pensar assim, ué, por que eu estou tomando essa decisão sem pensar nesse fator? Eu estou pela razão ou estou por aquilo que já está armazenado na minha cabeça já faz um tempo? Então, isso é importante, a gente conhecer quais são os vieses inconscientes, as situações que eles estão impactando, porque às vezes a gente está propagando, né, situações por viés inconsciente e a gente ainda não teve essa consciência, nunca ninguém falou desse assunto. Então, a única maneira da gente se desconstruir é conhecendo o assunto. Conhecendo o assunto, estudando, procurando fontes seguras que tragam informações para a gente que sejam informações seguras mesmo, né, sobre o assunto, para a gente poder estar mudando o mundo, mudando as organizações, impactando positivamente a vida das pessoas. Então, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Meu muito obrigada.